alegria nos reunirmos em mais um domingo que Deus nos dá, para termos esse tempo também de culto nos nossos lares, onde podemos louvar ao nosso Deus, ouvir a sua palavra. E hoje um culto especial, culto de ceia, de Santa Ceia, onde nós lembramos também que Deus enviou seu Filho para nos dar o perdão dos pecados, para nos dar a reconciliação com Deus e também com o próximo. Então queremos desejar nos preparar para esse momento. E por isso eu saúdo vocês com uma palavra bem especial, já bem conhecida, que o Davi Thiago vai falar para nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Isso, essa palavra de João 3,16, que diz que Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho para morrer por nós. E por isso a ceia nos lembra disso, nos lembra que Jesus nos amou tanto que morreu também em nosso lugar. Por isso nós iniciamos esse culto em nome desse Deus que é Pai, que nos ama muito, que nos criou, esse Deus que é Filho, que por amor a nós se entregou numa cruz, e o Deus que é Espírito Santo, que nos ajuda também a viver conforme a palavra do nosso Deus, a viver o verdadeiro Evangelho. Que Deus assim nos abençoe, também no ouvir da pregação, para que essa pregação faça diferença na nossa vida e no nosso dia a dia. Pastor Valdecir, então, vai trabalhar um novo tema hoje e nós queremos pedir que o Espírito Santo também nos dirija. Amém. Amém. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês neste domingo, dia do Senhor. Que bom que podemos nos reunir para mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus. Cada um em sua casa, sozinho ou com a sua família, mas imbuído deste mesmo propósito de aprender da vontade do Senhor para as nossas vidas. Quero saudar aqui a todos os irmãos das nossas comunidades, aqui da Paróquia Evangélica de Tuporanga, dizer que é muito bom nós estarmos juntos desta forma, mesmo que no coração está o desejo de que em breve possamos nos reunir de forma também presencial. Saudar também pessoas de outros lugares que nos acompanham. Que bom que você pode estar conosco. Um tempo atrás, estávamos num pequeno grupo conversando na calçada. Passa um carro, um jovem rapaz dirigindo. E aí surgiu um comentário ali no grupo. Eu não conhecia aquele rapaz, mas algumas pessoas daquele pequeno grupo o conheciam. E o comentário foi mais ou menos o seguinte: olha só que transformação que houve na vida deste jovem. Ele era um adolescente tão rebelde, de difícil convívio, mas hoje é um homem responsável. Houve uma transformação na vida dele. Fiquei pensando, depois disso, que também esse mesmo tipo de comentário pode acontecer de maneira agora oposta. Talvez a gente já tenha feito comentários assim, ou ouvimos comentários, a respeito de jovens de boa família, mas que talvez por influência de amigos ou outras razões, tiveram uma transformação negativa, de um jovem com futuro promissor. Talvez depois se transformou em alguém irresponsável, sem compromisso, às vezes caindo no caminho das drogas, do alcoolismo e assim por diante. A questão é que pessoas mudam. Transformação tem a ver com isso. Se olharmos no dicionário, vamos encontrar a seguinte definição. Primeira, qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma. Acho que é mais ou menos esse o sentido daquela conversa no grupo. Houve uma transformação, ou seja, uma mudança, no caso ali, de comportamento, de atitude. Um jovem que era rebelde, de difícil convívio, tem essa mudança, uma transformação, e vem a ser agora um jovem,
um homem jovem, mas que tem compromisso e responsabilidade. Uma outra definição que o dicionário nos dá é que transformação é uma mudança de uma forma em outra. E aí cita como exemplo a metamorfose, aquele processo biológico que acontece com alguns animais, em que, por exemplo, de uma larva surge a borboleta. Esse processo de mudança, de transformação, chamamos de metamorfose. E é uma mudança muito acentuada, porque se você conhece uma larva e depois você vê uma borboleta, você vai se dar por conta que a mudança, a transformação foi acentuada, foi grande. Então, queremos iniciar hoje um novo ciclo de pregações, uma nova série, intitulada Transformação. E nós queremos estudar, olhar para a palavra de Deus e perceber que também este é o propósito de Deus na vida das pessoas. O intuito desta série de pregações é entender que, havendo essa transformação na vida do ser humano, nós também teremos uma outra atitude, uma outra perspectiva de vida. Então a ideia é trabalhar o seguinte: Deus nos transforma quando ouvimos a palavra, pelo agir do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma nova ação, uma nova perspectiva de vida. Deus nos transforma e nós temos uma nova ação, transformação. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que necessitamos desesperadamente dessa transformação. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O livro de Gênesis nos relata isso. Deus criou Adão, Eva, os colocou no jardim do Éden. Neste lugar havia plena comunhão do Criador com a criatura, o ser criado, o homem, a mulher e todos os demais seres que Deus havia criado. No entanto, Deus naquele jardim também havia colocado uma árvore cujo fruto daria o conhecimento do bem e do mal. Mas Deus alertou o ser humano que caso comesse daquele fruto, teria consequências. Esse ato de desobediência traria a morte. Esse ato de rebeldia contra Deus, de autonomia, de fazer o que a gente quer e não o que o Criador estabeleceu, tem consequências. Traz a morte e todos os sinais de morte que vivenciamos atualmente a cada dia. Sofrimento, doença, violência, corrupção e tudo mais que com frequência nós escutamos no noticiário e experimentamos na própria pele. O que aconteceu? Adão e Eva conviviam com Deus, experimentavam o bem, pois Deus é todo o bem, a fonte de todo o bem. No entanto, em algum momento da sua estadia no jardim do Éden, o coração do ser humano passou a querer algo mais. Estava insatisfeito ou desconfiado de que Deus estivesse escondendo algo. E então partiram para esse ato de rebeldia. Desobedeceram a Deus. E Deus, que é justo, é correto, ele não volta atrás naquilo que ele diz. Deus disse: se comerem deste fruto, certamente morrerão. E foi o que aconteceu. Primeiramente, o ser humano foi desconectado de Deus. Houve uma morte espiritual, porque agora não havia mais aquela comunhão, aquela intimidade com o Criador. O sinal disso é que o ser humano foi expulso do jardim, desse espaço de comunhão com o Pai, com o Deus que nos criou, que nos deu vida. A partir dali, o sofrimento se estabeleceu. A partir dali, a morte entrou. O ser humano era para ser imortal, para conviver sempre com Deus.
No entanto, a sua desobediência trouxe como consequência a morte. E sofremos até hoje, as novas gerações dali por diante, todos os seres humanos sofrem as consequências do pecado, pois já nascem nessa situação de pecadores. E veja, a gente até tenta mudar esse quadro. Às vezes nós pensamos que com boas atitudes, boas ações, que com religiosidade nós podemos resolver ou pelo menos amenizar esse quadro. Mas nenhuma coisa nem outra acontece. Nem resolvemos essa situação, ela continua sendo gravíssima, é uma situação de pecado onde nós não temos saída e também não conseguimos amenizar, as consequências do pecado estão presentes. Vem ainda o sofrimento, vem tristeza, vem angústia, medo, incertezas e, por fim, a morte. Então nós não temos o que fazer. Deus, porém, continua a nos amar. Veja, quando alguém nos entristece, alguém que nós amamos, na hora ficamos tristes, chateados, mas depois aquele sentimento passa e o sentimento de amor prevalece. Nós continuamos a amar, seja um filho, seja o pai, a mãe. Deus muito mais, por ser santo, este Deus continua a nos amar, não houve mudança nesse propósito de Deus em relação a nós. E por nos amar, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, que vem a este mundo para trazer transformação. Uma transformação que todo ser humano precisa, mesmo que alguns não reconheçam. Porém, é diferente daquela transformação biológica, quando nós falamos ali da metamorfose, a mudança de uma forma em outra, que no caso daqueles animais acontece de forma natural. É um processo natural. Com o ser humano não acontece esse processo natural. Aliás, até existem linhas de pensamento que promovem essa ideia de que nós podemos evoluir espiritualmente, intelectualmente e alcançar um estado de libertação de tudo isso que nos escraviza. Não funciona. O ser humano sempre vai continuar escravo do pecado. Então, essa metamorfose, essa transformação tem que ocorrer por uma ação que vem do lado de lá. Não é de nós, vem de fora. Deus age em nós. E essa é a razão por que seu Filho Jesus veio ao mundo. Ele carrega na cruz o pecado que nos desconecta de Deus. E com isso, ele nos reconecta com Deus. Quando cremos neste Jesus, quando estamos grudados nele pela fé, estamos de novo conectados com o Criador. E aí, essa metamorfose se processa. Essa transformação que é operada por Deus, não é natureza, não é esforço meu nem seu, mas Deus nos transforma pelo poder do seu Espírito que age em nós, uma vez que ouvimos a palavra e ela nos conduz à fé. Vejam, o apóstolo Paulo, ele vai traduzir isso, ele vai escrever sobre isso nas suas cartas. Eu quero trazer aqui uma carta e um trecho de 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 14 até 17. Paulo escreve para uma igreja, para pessoas que já foram transformadas pelo agir do Espírito Santo, e Paulo agora relembra isso. O que Paulo diz? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Se nós pensarmos aqui, vou dar uma pausa agora na leitura, se nós pensarmos naquele processo da metamorfose, a larva precisa morrer naquele seu estágio, naquela sua forma, para então nascer agora numa nova forma. Bom, em Cristo nós morremos para agora sermos transformados e nascermos numa nova forma. Paulo vai trabalhar isso. Acompanhe a leitura, continuando agora no versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos e queridas, essa transformação que Deus opera em nós faz de mim e de você uma nova criatura. De pessoas antes escravas do pecado, agora somos pessoas libertas do pecado pelo poder de Deus que age em nós. De pessoas sujeitas à morte, agora pessoas que experimentam vida nova e certeza de vida eterna, pois a ressurreição de Jesus nos concede essa clareza de que a morte foi derrotada. A vida venceu. Em Cristo, a vida se torna vitoriosa. Então há uma transformação. Claro que ainda experimentamos as consequências de todo o pecado, ainda sofremos por causa deste mundo que nós vivemos, mas Cristo já trouxe a vitória. E nós sabemos como tudo isso vai terminar quando Jesus voltar a este mundo. Então se completa plenamente essa metamorfose, essa transformação. Deus nos transforma também para que possamos ter agora uma nova ação. Nos próximos domingos, se convidamos você a estar conosco, nós queremos refletir sobre isso. Percebemos claramente nesta palavra de Paulo um aspecto desta mudança que acontece em nossa vida quando somos alcançados pelo poder de Deus, quando acontece essa transformação. Paulo diz aqui, ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse é um primeiro aspecto, e esse é bem conhecido, dessa transformação que Deus opera em nós. Há uma transformação que nos reconecta com Deus a partir de Jesus. Passamos a viver para Jesus. Falamos como se fosse a salvação da alma, ter a certeza de que Deus nos resgata para estarmos com Ele. Deus nos resgata para uma comunhão com Ele. Deus olha para cada pessoa, você também, homens, mulheres de todos os lugares, e Deus, através do Espírito Santo, traz essa pessoa para uma vida com Ele. Então, esse é o primeiro aspecto da transformação. E é o mais conhecido, mas não para por aí. Existem outras consequências. Deus nos transforma para uma nova ação. Transformação. Então, quando Deus nos transforma, a primeira ação que acontece em nós é que os nossos olhos se voltam para Ele. É que o nosso caminho agora é um caminho de retorno para o Pai, de caminhada com o Pai. Essa é a primeira transformação. Deus nos transforma de pessoas afastadas dele, que viviam no pecado, para sermos agora seus filhos e filhas. E por isso a primeira ação é que nós passamos a amar verdadeiramente esse Deus. Portanto, uma conversão, transformação é isso. Uma conversão de um coração afastado de Deus para um coração que ama a Deus. Mas a transformação é muito mais ampla. Convido você para nos acompanhar nos próximos domingos e compreender tudo mais que Deus ainda quer operar, realizar, transformar na vida de cada um dos seus filhos e filhas, para que nós tenhamos uma outra ação. E assim, a vontade de Deus será manifesta em nossa vida. E essa nova criatura que nós nos tornamos vai resplandecer esta luz de Cristo. Lembrando que Jesus falou isso. Nós somos alcançados por Jesus para que nos tornemos luz neste mundo. Deus nos transforma para uma nova ação. Transformação. Queridos, se você já experimentou essa transformação de alguém que estava distante de Deus
e que pelo agir do Espírito Santo ama este Deus. Agora vamos adiante. Sigamos para os propósitos do Senhor. Mas se você que está me ouvindo ainda não experimentou essa transformação, eu quero convidar você para que neste momento tome essa decisão de abrir o seu coração para o agir de Deus. Que a palavra do Senhor, porque é ela que promove a fé, que esta palavra agora conduza você a Cristo. Deus ama você e quer transformar você num filho, numa filha deste Deus Altíssimo, para que você possa ter uma conexão com este Deus. E a partir dessa transformação que Deus opera, também um novo olhar para a vida. Quero convidar você para nós orarmos e assim, quem já está em Cristo, firmar o seu compromisso. Quem ainda está na dúvida ou está distante, faça essa oração pedindo que o Espírito Santo lhe conduza na presença de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, eu agradeço porque ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra nos conduz à fé em Cristo Jesus. Ele que morreu por todos naquela cruz para trazer perdão dos nossos pecados, para nos reconectar com Deus. Te agradeço por todos que já entregaram a vida para Jesus, que caminham com Ele. Fortalece-os nesta jornada. Mas oro agora também por aquela pessoa que está nos ouvindo, que está aí sentada, talvez com aquela dúvida ainda, que talvez ainda com muitos receios, com muitos temores, mas que está reconhecendo que precisa dessa conexão com Deus. Ó Pai Santo, que o Teu Espírito agora conceda esta esperança, esta verdadeira fé, que cada um que está agora nesta oração possa dizer para Deus: Senhor, reconheço que preciso de Ti e quero receber Jesus Cristo em minha vida e quero aprender a viver com Ele. Preciso desta transformação. Assim oramos, a Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
temos ouvido a palavra, somos transformados pela fé no Senhor Jesus, temos uma nova vida e agora podemos ter comunhão com Deus e também comunhão com o nosso próximo. Por isso nós queremos nos preparar para esse momento de ceia, que é tão importante nas nossas vidas, e eu convido, assim como vocês estão lá na sua casa, quem sabe dê a mão para seu familiar, e nós então assim queremos orar. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti nesse momento de culto, Te louvando e agradecendo por Tua palavra, Te louvando e agradecendo pela vida que o Senhor tem nos dado, e pedimos sonda o nosso coração, e se há algum caminho mau que o Senhor tira de nós. Nós Te pedimos perdão, nós nos arrependemos, Senhor, pelas vezes que pecamos contra Ti, o próximo, com palavras, pensamentos, atitudes, mas pelo sangue de Jesus, venha limpar os nossos lábios, ajuda que por meio deles as palavras de bênção sejam proclamadas, o Teu Evangelho seja anunciado. Purifica a nossa mente para pensarmos coisas boas a respeito de Ti, do próximo, de nós mesmos. Como diz a Tua palavra, aquilo que é puro, agradável, que seja isso que ocupe o nosso pensar. Amém. Também transforma as nossas atitudes para que nelas as pessoas vejam o Teu amor e a Tua bondade. E assim, ó Deus, também preocupações, ansiedades, tudo colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a viver conforme a Tua palavra a cada dia. E por isso, nesse momento, também nos preparando para o tempo especial de ceia, recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós chegamos diante de Ti juntos, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a palavra então nos fala, e você pode ler junto então nesse momento onde queremos instituir a ceia. Você na sua casa faz a instituição da ceia, uma pessoa lê ou todas leem então aquilo que está sendo projetado lá de Mateus, capítulo 26, os versos 26 até o versículo 29, e que diz o seguinte: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, assim, queremos partilhar a ceia nesse momento. Isto é o corpo de Cristo, tá? Por ti. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me Tua paz no coração. Isto é o sangue de Jesus. Mais uma vez eu sinto meu pecado. Isto é o sangue de Jesus. Contra Ti, ó Pai de amor, minha alma pede Tua alegria. Renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Louvado seja Deus pelo perdão dos pecados, porque Ele nos dá a salvação, porque Ele nos dá a vida eterna e Ele faz de nós novas pessoas, novas criaturas, porque Deus nos ama. E assim pedimos também a bênção de Deus para a nossa vida, para essa semana, o amor de Deus, o Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos
leve sempre no caminho da fé e da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Bom domingo. Tchau. Contra ti, ó Pai de amor, minha alma pede tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.